Bom, amados, nessa segunda parte eu quero começar a falar agora sobre o início. Então, nós falamos sobre João Batista, agora sobre o início da vida de Jesus. João Batista, principiando tudo isso, aqui na página 37, o batismo de João, ou desculpa, o batismo de Jesus por João Batista, diz assim: João Batista foi escolhido para a nobre missão de batizar Jesus. Mateus escreve que o Senhor deixou a região da Galiléia e foi encontrar com o seu precursor, que estava realizando o batismo no Rio Jordão. Não há evidências concretas sobre o fato de os dois se conhecerem antes desse encontro. O que é fato é que ambos haviam recebido algumas notícias e informações um do outro. Jesus procurou João Batista e lhe propôs que o batizasse nas águas. Mas recebeu uma recusa, pois João disse que deveria ser batizado por ele. Entretanto, quando Jesus explicou que João deveria batizá-lo, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, ou em outras palavras, que façamos o que é certo e justo, segundo a vontade do Pai. E aí a ocasião, João, na ocasião, consentiu isso. E essa ocasião precipitou um momento decisivo na vida dos dois homens. Para João foi um momento que marcou essencialmente a continuidade de sua missão, enquanto para Jesus foi o momento de dar início à sua missão. Ambos tinham objetivos específicos a realizar. Ambos eram peças importantíssimas no esquema redentor de Deus. Suas decisões, obviamente, eram fundamentais ao sucesso do plano divino. João, ao batizar Jesus, selou seu destino, isto é, a sua obra primordial de abrir o caminho para o Messias. Estava cumprido agora. Foi para isso que ele veio. Qual foi a razão principal do batismo de Jesus? Segundo o escritor Mateus, foi para que a justiça se cumprisse, ou que a vontade do Pai de inserir o seu filho no meio dos homens, a fim de que se identificasse com eles, principalmente com os judeus, se realizasse. Ele claramente não foi batizado porque era pecador e precisava se arrepender dos seus pecados. Ele mostrou ao seu povo, judeus, que estava através do batismo, identificando-se com a humanidade, cumprindo a vontade do Pai. Então Jesus se batiza para se identificar com o homem, né? Para se colocar no lugar do homem. Jesus agora ele está vindo como um homem e para cumprir a justiça de Deus, ele faz tudo quanto está ordenado por Deus para que desse exemplo e para que o homem, porque se Jesus fez isso, mesmo não precisando, o homem, sendo necessitado, deveria também aqui viver, no caso, na obediência a Deus, né? Na submissão daquilo que era justo, daquilo que era correto. Há uma forma de viver, há uma maneira de viver. Essa é a questão de muitos, porque se Deus existe, deve haver uma forma correta de viver. Se Deus ele existe, ele é a fonte da ética, da moral, dos valores e dos princípios, então deve-se ter uma maneira correta de viver. Então essa é a questão de muitos, né? E de fato tem, de fato nós percebemos. Então agora a gente percebe que João vai saindo de cenário e aparece Jesus no início do seu ministério. Aqui na página 43, no capítulo 4, Ministério Inicial na Palestina. Neste capítulo nós estudaremos o início do ministério de Jesus e abordaremos alguns dos eventos mais marcantes nessa fase, tais como a escolha dos apóstolos, os milagres, a primeira purificação do templo, bem como alguns encontros pessoais, dentre outros eventos importantes. Então nós vamos aqui falar sobre os eventos iniciais do ministério de Jesus. Os evangelhos de João, o Evangelho de João, além dos acontecimentos já relatados, registra alguns acontecimentos que marcaram o início do ministério de Jesus. São eles: o chamamento dos primeiros apóstolos, né, está aí no Evangelho de João, capítulo 1, verso 35 ao 51. O seu primeiro milagre, capítulo 2, estudo no Evangelho de João, verso 1 ao 12. A primeira purificação do templo, João 2, 13 ao 22. O primeiro encontro com um príncipe dos judeus, que é o Nicodemos, capítulo 3, verso 1 ao 21. E o primeiro encontro com a mulher samaritana, capítulo 4, verso 1 ao verso 30. Então vamos lá. Chamamento dos apóstolos. Jesus, no início do seu ministério, preocupou-se em escolher alguns homens e treinou-os para que continuasse a obra. Após sua ascensão ao céu, esses homens passaram a ser chamados de apóstolos, ou seja, os enviados, né? O evangelista Lucas nos narra como se deu esses acontecimentos.
Então ele vai falar: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, passou a noite em oração a Deus, e quando já era dia, chamou a si os discípulos e escolheu 12. Então Jesus escolhe 12 homens, escolhe 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos, ou seja, enviados, tá? É o apostelo. Simão, o qual também chamou de Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelote, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E aí a gente então percebe que Jesus separa 12 homens para que ele agora conviva de uma maneira mais intensa durante aproximadamente 3 anos e meio, onde ele iria discipulá-los, iria mostrar com a sua própria vida o que era o Evangelho, né? O que era ser um filho de Deus, fazer a vontade de Deus. Então Jesus caminha com esses 12 homens aí diuturnamente, né? De uma maneira integral, dia e noite, mostrando inclusive que o discipulado e a vida de um mestre é com o seu discípulo relacional, não é questão de ideias, de conceitos, não é questão de um mentoreio intelectual apenas, mas é uma questão mesmo de convívio, de viver, né? Jesus ele ensinava de uma maneira, a gente chama de peripatético, né? Enquanto ia andando na vida, no dia a dia, no cotidiano, ele ia ensinando. Me lembro agora de Deuteronômio capítulo 6, onde o pai é ordenado por Deus a ensinar os seus filhos no caminho, andando, né? Sentando, levantando, deitando. Então, em todas as ocasiões, sentados à mesa, né? Então Jesus fazia isso. De uma maneira peripatética ele ia ensinando, ou seja, enquanto caminhava na vida, no dia a dia, é o melhor discipulado que existe, não é numa sala apenas, onde nós abrimos algumas lições e falamos para os novos convertidos, não é numa ocasião fortuita, né, numa esquina onde a gente evangeliza, entrega um folheto apenas, também pode ser o início de alguma coisa, mas é a vida no dia a dia, do relacionamento, do estreitamento das relações, no caminhar. Essa é a maneira proposta por Jesus para que a gente possa estar aí, inclusive falando do Evangelho, né? Vivendo o Evangelho, transmitindo o Evangelho, transmitindo vida na vida, e não apenas no discurso, e não apenas no púlpito, e não apenas na fala, e não apenas nas ideias, mas nas emoções, no partilhar do pão, na comunhão, nas orações, em todas as questões. E aí nós percebemos que após isso, então, ele realiza o seu primeiro milagre. Jesus não era antissocial ou arredio às pessoas. Antes, pelo contrário, nas narrativas dos evangelhos, vemos o mestre participando de festas e eventos sociais, como ceias e debates públicos. Era alguém que se sentia à vontade no meio de gente, fosse criança, mulher ou homem. Não exibia uma atitude altiva ao se relacionar com os outros, nem tampouco se exaltava, ao contrário, era amigável e simpático. Nós percebemos aqui em Cristo, irmãos, em Jesus, essa facilidade e naturalidade de se relacionar com as pessoas, independente de quem fosse. Pessoas simples, crianças, pecadores. Ele entrava e comia na casa de pessoas, e isso naquela cultura tinha um significado muito maior, onde ele foi inclusive chamado de amigo de publicano e pecadores. É muito diferente de muitos líderes de hoje, né? E muitos crentes de hoje acham que não podem, não devem se relacionar, entre aspas, com os impuros, né? Com os marginais. Jesus mostra totalmente o contrário. Se Jesus viesse hoje, não seria com certeza aceito no meio ministerial, por conta justamente de quem Jesus era. Jesus, ele tinha uma identidade, uma originalidade. Jesus, ele veio de fato para se relacionar com todas as pessoas. Jesus gostava de gente. Jesus queria estar perto e gostava de crianças e pegava as crianças, né? Não de uma maneira hipócrita como fazem os políticos, mas Jesus tinha apreço pelas crianças. Ele chegou a dizer que das tais era o reino de Deus.
né, que não devia ser impedido que as crianças viessem até ele. Ele tomava no colo, ele abençoava, olhava olho no olho, elevava a criança, né, na altura dos seus olhos e as abençoava. Ele falava com mulheres de uma maneira sem distinção nenhuma, né, ele se relacionava ali com aqueles chamados publicanos, que eram os traidores, os pecadores. Entenda pecadores, essa expressão culturalmente é entendida como toda a classe marginal que havia na sociedade de Israel. Se fôssemos para estar contextualizando, seriam os traficantes, seria as pessoas de má índole, né? Seria aí os ladrões, seriam os corruptos, seriam todas as pessoas. Jesus, é claro que não compactuava, Jesus não era um cúmplice aí, não era um pária, né? Como eles da sociedade, mas Jesus, ele veio para se relacionar com essas pessoas. Então, volto a dizer, Jesus hoje teria muita dificuldade de ser um pastor, um obreiro, né, como alguns são, claro. Jesus teria dificuldade de ser aceito, muitas vezes, na membresia da maioria das nossas igrejas evangélicas no Brasil e no mundo também, por conta dessa liberdade, por conta dessa originalidade, por conta de participar de tudo isso. Tem alguns crentes que eles ficam no seu reduto, né? Na sua bolha. Ali eles ficam, inclusive, eles acham que o meio de convivência deve ser apenas o arraial evangélico, deve ser aquele grupinho, né, fechado ali da sua comunidade de fé, e não deve extrapolar isso para as relações. Nós estamos, na verdade, como o sal dentro do saleiro, que não salga nada, que não faz diferença na vida da sociedade, das pessoas, do entorno, do nosso ajuntamento geográfico. Nós, na verdade, estamos com pessoas que estão excluídas da sociedade, achando que assim que deve ser. Não, Jesus, ele mostra totalmente o contrário, que são nas relações com as pessoas. E não tem como nós criarmos relações à distância, nessa virtualidade que nós vivemos hoje. É totalmente o avesso daquilo que é o proposto do Evangelho, que é olho no olho, que é pele na pele, que é contato, né, físico, que é apalpar, que é sentir o calor humano. Então a gente vê que Jesus, ele vem aqui, inclusive, para quebrar vários paradigmas. Jesus, ele vem para confundir toda essa religiosidade. Não é que é o propósito dele vir confundir a religiosidade, mas ele confunde por conta da sua própria vida e a sua proposta de contato com as pessoas, e não como esses líderes religiosos, né? Principalmente os fariseus, principalmente aqueles sacerdotes, principalmente aquelas pessoas que se julgavam melhores do que as outras. Infelizmente, nós vemos isso na igreja. Tem alguns que são quase que intocáveis, né? Tem alguns que em eventos tem salinhas específicas onde são chamados de ministros e comem separadamente e não se mistura com o povo, porque eles acreditam que são superiores, né? Eles acreditam que são melhores, eles acreditam que deve ter um tratamento diferenciado, né? E ainda o absurdo é pegar textos bíblicos para reforçar essa aberração, para reforçar esse pecado que é chamado de acepção de pessoa, né? Quando o texto que é pego é da honra quem tem honra, e isso é um erro teológico enorme. Isso é uma falta de exegese, né? Isso é um pretexto enorme, um texto que é pego como um pretexto fora do seu contexto. Mas o que nós percebemos aqui é que tratam-se uns diferentes dos outros. Então honra não é tratar ninguém diferente de ninguém, isso é acepção de pessoas, isso é pecado. Honra é só reconhecimento de que aquela pessoa foi colocada por Deus para abençoar a nossa vida, nos orientar espiritualmente, etc. Mas não deve ser tratado melhor do que qualquer outro. Esses são bajuladores, né? Esses são pessoas que essas pessoas que tratam assim são pessoas que, na verdade, se relacionam de uma maneira interesseira, porque a Bíblia nos diz que todos devem receber o mesmo tratamento. Então não há pessoas melhores nem piores, não há filhos preferidos e preteridos de Deus. Nós precisamos tomar a lição de Jesus, que se relacionava de uma maneira tranquila com todo mundo. Então Jesus estaria hoje, com certeza, sem dúvida nenhuma,
tendo contato com prostitutas, meretrizes, com traficantes conhecidos do bairro, iria inclusive comer na casa deles. É o que Jesus fazia aqui. Mas nós equivocadamente vivemos de uma maneira religiosa, de uma maneira equivocada mesmo, no sentido de compreensão de quem nós somos e para que nós fomos chamados. Nós somos chamados para reproduzir essa vida de Jesus, essa vida na vida, com contato com as outras pessoas, não ficar nos gabinetes, não ficar nos cultos, não ficar apenas ali esperando que as pessoas venham até lá. Não, pelo contrário, nós somos chamados para sair, nós somos chamados para entrar em contato com as pessoas e estar entrando em todas as camadas da sociedade, se relacionando com todas as pessoas. Então Jesus dá essa lição aqui já de início do seu ministério. Eu acho interessante, continuando aqui na proposta do conteúdo, na página 46, diz que Jesus, ele se relacionando com as pessoas, pregando o Evangelho, ele realizava muitos sinais, muitos milagres. Parece-me que também hoje ainda não é compreendido de uma maneira correta essa questão dos sinais, dos milagres. Tem sido hoje, infelizmente, meios, para se obter status, meios para que se tenha vantagem, inclusive financeira, comercial e etc. Mas esses milagres que Jesus produzia, gerava, realizava, eles tinham um propósito muito definido. João, capítulo de número 20, verso 30 e o verso 31, vai nos dizer quais são as finalidades ou a finalidade principal dos milagres que Jesus realizava. Diz assim o texto, em João capítulo de número 20, verso 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para finalidade, que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, os sinais, os milagres, as curas, a expulsão de demônios, os prodígios, que são esses sinais, essas ações sobrenaturais e poderosas, visíveis de Deus, tinham uma finalidade. E essa finalidade era apontar para Cristo. Um pensamento muito interessante, que o sábio aponta para a lua e o tolo fica olhando para o dedo do sábio. Ou seja, os sinais que têm sido operados muitas vezes hoje têm sido como algo que tem finalidade em si mesmo, a cura pela cura, o exibicionismo do poder espiritual, pelo exibicionismo do poder espiritual. Hoje, infelizmente, as pessoas têm ovacionado aqueles que são usados por Deus mais do que o próprio Deus. Pessoas que são consideradas como super espirituais, ungidos de Deus, vasos de Deus, profetas de Deus, gente que estão em outro nível, estão aí acima da média, para fazer aí uma citação infeliz de uma das pessoas aí no meio gospel. E a gente percebe que Jesus realizava tudo isso com uma única finalidade, que as pessoas o reconhecessem como Salvador. Esses sinais então tinham um propósito, como todos os outros sinais têm, de apontar para outra coisa, não, eles têm uma finalidade em si mesmo. Então os milagres, as curas, os sinais serviam para que as pessoas reconhecessem que Jesus era o Filho de Deus e para que, reconhecendo Ele como Filho de Deus, pudessem ser salvos. Então tudo aquilo que nós temos como dons, como habilidades, como recurso, devem servir para levar essas pessoas ao conhecimento de Cristo, nunca para nos autopromover. O dom que eu tenho, o dom que você tem, o dom que Deus nos deu, ou nos usa nesse dom, não é para nos autopromover, não é para nos colocarmos talvez como pessoas especiais de Deus. Nós somos especiais? Sim, claro que somos, dentre os outros especiais, e todos são especiais. Não há melhores, não há mais ungidos. Infelizmente, nós assistimos uma aula, nós ouvimos uma mensagem pregada, nós somos abençoados, inclusive, por dons espirituais através de outras pessoas,
E aí nós voltamos maravilhados, dizendo assim, mas que vaso, que ungido, que sabedoria, que mensagem. Voltamos para casa admirados com as pessoas, achando que elas são extraordinárias. Não, todos nós somos ordinários. Extraordinário é Deus que usa pessoas ordinárias como nós para fazer as coisas extraordinárias. Então nós deveríamos voltar para casa e dizendo que Deus, que Deus, que Deus, que Deus, não que ungido, não que homem, não que sabedoria, não que nada que não seja Cristo. Cristo deve ser o centro de tudo. Nós devemos ser como João Batista, levando as pessoas a olharem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós devemos ser esse coadjuvante ou até figurante nessa questão, mas é Deus que é o protagonista, que é Cristo que deve ser exaltado, adorado, é Jesus que deve ser desejado de todas as nações, que esteja presente nos cultos, nas mensagens, nas aulas. Nós devemos olhar para as pessoas e procurar Cristo, enxergar Cristo e louvar Deus, sim, pelos dons que Deus tem dado à igreja, que somos todos nós, os seus membros, para que seja edificado mutuamente o corpo. Mas nós devemos sumir disso. Nós, como obreiros, como discípulos de Jesus, devemos emancipar as pessoas de nós. Nós devemos levar essas pessoas que elas tenham vida com Cristo, que elas não dependam de nós. Nós também dependemos de Cristo, nós também precisamos da graça do Senhor, nós também carecemos desse Jesus. Nós devemos sim buscar ser usados por Deus através do poder, da sobrenaturalidade, do extraordinário de Deus, mas para que essas pessoas não nos enxerguem, mas para que elas vejam Cristo a cada dia brilhando na nossa vida e através da nossa vida, que olhem para nós como pessoas carentes, que somos também como elas são, e que essas pessoas sejam levadas a Cristo. Nós precisamos emancipar essas pessoas a Cristo. Nós não podemos ser como aqueles que querem rogar para si alguma coisa de especial. Eu não sou mais vaso do que você, eu não sou mais sábio do que você, eu não sou mais usado do que você. E se for também de alguma maneira, isso não é mérito nosso, isso é o Cristo pelo seu Espírito agindo em cada um de nós. Então fica também essa questão aqui, onde Jesus ele vinha trazendo muitos milagres, muitos sinais com um propósito. E o propósito disso é de justamente que as pessoas o reconhecessem como Filho de Deus, porque nisso estaria a salvação dessas pessoas. Então esses sinais, ou atos poderosos, sobrenaturais, eles formaram o alicerce sobre o qual Jesus edificou as evidências da sua divindade, demonstrando assim ter vindo de Deus, e foram feitos a fim de que os observadores e ouvintes pudessem crer que ele era o Cristo que chegou, para lhes outorgar vida e propósito. Hoje, a mensagem desses sinais pode ter o mesmo efeito, pois a meta ainda é a mesma, que creiamos e nele tenhamos a vida. Então que essa segunda parte possa nos trazer essa realidade que Cristo veio se relacionando com as pessoas, Cristo veio operando sinais, mas com uma finalidade, com um propósito, que essas pessoas pudessem crer, que essas pessoas pudessem de fato estarem percebendo que ele era o Cristo. Aqueles sinais tinham um propósito. O propósito não era apenas curar, também. Não era apenas libertar as pessoas de possessões demoníacas, também, mas também não adiantaria as pessoas curadas, as pessoas sem opressão demoníaca, mas sem reconhecer o Cristo. Então o milagre não tinha um propósito de beneficiar apenas a pessoa de um alívio momentâneo e aqui terreno, imediato. Também, como eu disse, mas o propósito era muito maior, era eterno, era apontar a Cristo, para que essas pessoas soubessem que o reino de Deus chegou com poder, com graça, destronando, desmontando toda a obra do diabo, toda a eficácia do diabo por meio do pecado, afastando as pessoas de Deus e as escravizando através de enfermidades, de possessões demoníacas e etc. Então Jesus veio para mostrar que agora ele, o Filho de Deus, veio para desfazer todas as obras do diabo, as enfermidades, as opressões demoníacas, a perturbação. Jesus veio para estar
acabando com tudo isso. Então o reino de Deus estava chegando, a luz estava brilhando num povo que estava assentado nas trevas. Jesus veio como príncipe da paz, para anunciar paz, para arrancar as pessoas desse império das trevas, da perturbação, e da insegurança, da ansiedade. Jesus veio para nos dar a esperança, e a esperança da vida eterna, que poderia inclusive começar aqui agora, que pode começar aqui agora, essa vida de leveza, essa vida de paz, de segurança, de esperança, essa vida de tranquilidade, essa vida, embora esteja conturbada externamente, mas internamente, no interior, há um apaziguamento, há aqui uma reconciliação entre nós, o nosso espírito e Deus. Então Jesus veio, através inclusive dos sinais, para mostrar isso, que o reino de Deus chegou. Crede no Evangelho, arrependei-vos, porque a proposta de Cristo agora é a reconciliação do homem para com Deus. Que a gente possa ficar então aqui e por agora ficar nesse pensamento, nessa reflexão da vinda desse Messias, da vinda do próprio Deus, da vinda do Salvador da humanidade. E aí a gente vai continuar na próxima aula a falar das implicações e outros aspectos aí da vinda do Messias. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.